Boa tarde. Meu nome é Langenbeck Andrade Santana, sou fundador da ONG Reciclo Social, engenheiro químico e engenheiro de segurança do trabalho. Estaremos dando continuidade ao estudo do plano diretor de Macaé, abordando a gestão democrática do plano diretor, ok? Nessa abordagem, a nossa colega Larissa ela ficou responsável pelos 3 primeiros itens que eu apresento aí no slide, e eu fiquei responsável pelos itens das audiências públicas, do plebiscito e referendo e da iniciativa popular. A audiência pública, né, é uma reunião pública, transparente, de ampla discussão. Tá? Ela tem que ser registrada por escrito e gravada para acesso e divulgação públicos. Convocada por edital e anunciada nos veículos de comunicação com prazo de 15 dias. Tem que respeitar esses itens para manter a transparência, né, evitar que as pessoas tentem ludibriar a população, né? Não privilegie só algumas pessoas que vão facilitar os interesses de alguns, tá? E respeitar o prazo, comunicação, para você ter a ampla divulgação da convocação, né? Para que todas as pessoas da sociedade participem, ok? E não privilegiar alguns para defender os interesses de alguns. A audiência pública é uma forma de você promover a participação da população no processo de decisão sobre a coisa pública. Tá? É uma ferramenta para essa participação. Ela vislumbra a comunicação entre os vários setores da sociedade e as autoridades públicas. O objetivo é atribuir à coletividade a responsabilidade de decidir sobre aquilo que é de interesse coletivo. No entanto, quem decide, né, quem toma as decisões é a autoridade, né, sendo a audiência um mero condicionante do processo decisório. É claro que se você tem algo de contraditório, né, alguma coisa que não esteja do interesse, você acha que não é do interesse, você pode recorrer, né, ao Ministério Público, à Justiça Comum, para tomar alguma decisão contrária às decisões que foram feitas na audiência pública, ok? E aí a Justiça vai decidir se cabe ou não a sua argumentação. A audiência pública ela não tem o objetivo do consenso. Por quê? A sociedade, nós somos feitos de pessoas diferentes, de decisões diferentes, de ideias diferentes, de abordagens diferentes, de visões diferentes. Então, o objetivo é trabalhar, a importância é o objetivo é trabalhar o uso do princípio do contraditório. O contraditório é que vai dar a possibilidade de que haja uma utilização da lei, né, dos requisitos legais, contratuais e normativos, de modo que as pessoas tenham uma decisão que tenha uma abrangência para todos, independente se é maioria ou minoria. O objetivo é atender a todos. Locais próximos às populações impactadas das ações tem que ser realizada essa audiência pública. Né? Não adianta, se você está fazendo uma abordagem sobre a Lagoa de Imbeti, a Lagoa de Imboacica, a audiência pública não pode ser feita em Rio das Ostras, né? Tem que ser próximo da área impactada e em horários e dias acessível à população dessas áreas. Né? Não adianta você colocar uma audiência pública sobre os pescadores se você está fazendo audiência pública no horário e no dia que os pescadores estão trabalhando, ok? A participação é livre para todos os cidadãos, independente da comprovação de residência ou não, ou qualquer outra condição.
tá? Basta assinar a lista de presença. Isso é um pouco chato, porque você permite pessoas que não são de outros municípios ou daquela região afetada, que tomem decisões sobre aquele local, tá? Isso pode ser uma faca de dois gumes, porque você pode, o exemplo aqui de Macaé, né? Você tem audiência pública que parece até boiada, né? Leva ônibus cheio de gente e isso com o intuito de intimidar a outras partes, né? E pode ser tendencioso, tá? Mas você tem que ter livre acesso aos cidadãos, tá ok? Ela pode ser convocada pela sociedade civil, mas existe o quê? Uma quantidade mínima de pessoas, eleitores do município, para convocar essa audiência pública. A audiência pública também pode ser convocada pelo conselho da cidade, tá? No caso aqui de Macaé, e pelos conselhos setoriais constituídos. É por isso que a gente luta para que os conselhos municipais de Macaé, eles tenham uma atuação contundente. Porque se eles forem desaparelhados, uma audiência pública não poderá ser convocada, porque o conselho vai estar sendo manipulado. Tá, ok? Então é importante a gente estar atuando nos conselhos municipais, estimulando essa participação, para que os conselhos tenham uma atuação e possam convocar audiências públicas caso seja necessário e de interesse da sociedade. Mas caso os conselhos não utilizem esse poder, né, a sociedade pode, com 1% dos eleitores, fazer essa convocação. Tá? Isso tendo que assinado, tem que ter um registro, abaixo assinado, né, tendo esse registro comprovando o interesse, tá? Não é só de boca. Tá? Eu já participei de 4 audiências públicas, uma no Rio, o assunto abordado foi tributação na área de reciclagem, convocado em parte por interesse das recuperadoras, né, das recicladoras de materiais recicláveis, materiais lá do Rio de Janeiro, porque existem muitos problemas com relação à tributação, principalmente entre estados. Tá? As recicladoras que vendem os materiais recicláveis para outros estados, alguns estados fazem, ou municípios, fazem bitributação. Tá? Então houve um interesse dessa audiência pública. Mas um outro interesse, tá, que foi abordado lá é que existe um grupo de reciclador de PET, garrafas PET, que eles estão com um projeto de implantar um processo de reciclagem nos aterros e nos lixões, sem a participação dos catadores, das cooperativas de materiais recicláveis, catadores de materiais recicláveis. Tá? É totalmente autônomo, automático. Tá? Então isso será um impacto muito grande na cadeia produtiva da coleta seletiva e da reciclagem, porque você vai excluir os catadores do processo produtivo. Ok? Então esse foi um dos pontos e tinha o interesse de alguns recicladores lá, tá? Mas que é positivo. Não vou, existe o interesse deles, tá? Porque eles não vai afetar só os catadores, vai afetar também os recicladores intermediários, né? Os pequenos recicladores que compram e acumulam e revendem para os grandes recicladores, tá? Aí vocês podem deduzir quais são. Existem 2 grupos, 2 empresas que são grandes consumidores de reciclagem de PET aqui no Rio de Janeiro. Então vocês já podem até identificar quais são essas empresas.
Não vou falar para não ter propaganda dessas empresas. Macaé, eu já participei de 3 audiências públicas. Uma delas foi a ampliação do aterro sanitário de Macaé para o licenciamento ambiental. Por que eu fui atuante muito, fui contundente nessa audiência pública? Em 2008, o aterro sanitário de Macaé, o projeto foi vendido de que ele teria uma vida útil de 40 anos. Com menos de 10 anos, eles pediram o licenciamento ambiental para ampliação do aterro. Então, eles venderam uma propaganda enganosa, né? Isso tem a ver também em função do que o município de Macaé recebe o resíduo sólido urbano, o lixo, de outros municípios, tá? Esse aterro é particular, não é público, então ele tem interesse de receber de outros lugares porque ele vai cobrar por esse serviço, né? Para enterrar recurso. Então eu fui, na verdade, a única pessoa do público que fez mais de 15 perguntas. As respostas que eles me deram não foram satisfatórias e até hoje estou esperando o vídeo dessa. Pedi para o INEA via e-mail esse vídeo dessa audiência pública e não recebi, né? E não encontrei em nenhum lugar assim, YouTube, no site do INEA, links de busca desses vídeos. O que caracteriza que não está sendo uma divulgação legal. Tá? A outra audiência pública foi a inclusão dos catadores de materiais recicláveis na coleta pública de resíduos sólidos urbanos de Macaé. Tá? Foi realizado na Câmara Municipal e nada foi deliberado, né? Para mim foi interessante porque houve uma divulgação da atuação na coleta seletiva aqui em Macaé, buscando a coleta seletiva solidária dos resíduos recicláveis, tá? Mas em si não houve uma grande participação dos vereadores, não existe o interesse, né, tanto do poder público quanto dos vereadores na época. Vamos ver se agora os novos têm alguma atitude com relação à implantação da coleta seletiva solidária aqui de Macaé, no município de Macaé. A terceira audiência pública que eu participei de maneira contundente foi também a instalação de um banco de leite materno em Macaé. Macaé não tem um banco de leite materno humano. E como é que eu comecei essa caminhada? Porque eu coleto frasco de vidro com tampa plástica, frasco de vidro com tampa plástica que serve para leite materno humano. Se tivesse um banco de leite materno aqui em Macaé, eu não precisaria entregar nos bancos de leite materno humano no Rio ou em Friburgo. Tá? Seria um ecoponto aqui no nosso município. As pessoas poderiam otimizar esse processo de destinação desse resíduo aqui em Macaé mesmo. Ok? Plebiscito e referendo. Os dois, as pessoas podem se confundir com a definição deles, mas existe uma diferença. Os dois, na verdade, são manifestações da vontade do povo quanto a uma lei, né? A diferença é o quê? O plebiscito, a consulta ao povo é antes de uma lei ser constituída, de modo a aprovar, o povo aprovar ou rejeitar as opções que lhes são propostas. Tá? Então o povo decide antes da lei ser constituída. O referendo, a consulta ao povo é após a lei ser constituída, tá? De modo ao povo ratificar, sancionar a lei já aprovada pelo Estado ou rejeitá-la. Tá? Então a diferença é essa, mas as duas são manifestações da vontade do povo com relação a uma lei. A iniciativa popular é um instrumento da democracia direta ou semidireta que torna possível a população apresentar os projetos de lei. Tá? É uma manifestação da vontade do povo quanto a uma lei. Então, muitas das pessoas não sabem que é possível isso. Tá? A população apresentar leis
para que elas sejam sancionadas, tá? Só sem precisar passar pelo legislativo ou executivo, tá? Porque a Constituição e a Lei 9.709 de 98, ela permite que o legislativo, o executivo e por meio da iniciativa popular sejam apresentados projetos de lei. Tá? Então, muita gente não sabe disso. Pensa que é só o legislativo e o executivo que pode apresentar as leis. Tá? Não, a população pode. Existe um procedimento. Qual é o procedimento? Tem que ter uma adesão mínima de 1% da população eleitoral nacional, mediante assinaturas, tá? Não pode ser nada alavanter, tem que ter, e isso pode ser averiguado a posteriori para evitar falsificações, né? 171 da vida aí, seja uma coisa manipulada, para ter o quantitativo mínimo. Tem que ter essa adesão tem que ser distribuída por pelo menos 5 unidades federativas, incluindo a capital, né? Brasília, e no mínimo tem que ter 0,3% dos eleitores em cada uma dessas unidades, tá? Só para vocês terem uma ideia, em 2010, segundo o TSE, o Brasil tinha 135,8 milhões de eleitores, tá? Então, com esse quantitativo, nós teríamos que ter no mínimo 1,36 milhão de assinaturas, ok? Então é importante a gente estar tendo essa noção dessas ferramentas, porque da iniciativa popular, plebiscito, referendo e audiências públicas, para que possamos participar das tomadas de decisão do coletivo, né, do interesse coletivo, público. Tá? Obrigado e um bom debate. Aí estão os meus contatos. Caso haja interesse de tirar alguma dúvida ou de compartilhar da minha caminhada. Um bom debate a todos. Obrigado.